Lock 2.0. O Security Function Lock é um dispositivo de segurança instalado em todas as impressoras da Brother para controlar o acesso dos usuários às funções da máquina. Com ele, podemos restringir o número de cópias por pessoa ou por setores, por exemplo, via a criação de usuários e de senhas de acesso. Para configurar o Security Function Lock, a impressora deve estar conectada em rede, via cabo ou Wi-Fi sem fio. Com a internet conectada, escreva o número de IP de sua impressora no navegador. No caso, usaremos o Internet Explorer, mas pode ser qualquer outro navegador. Uma dica: no IP, se em alguma das suas 4 casas de números ela iniciar-se com 0, não digite este número. Por exemplo, se seu IP fosse 192.168.025.120. Neste caso, digite só o 2 e o 5 que aparecem nesta casa. Não digite o 0. Para acessar o IP da impressora, você deve clicar em Menu, depois, com as setas, selecione Rede, dê OK. Depois em TCP/IP, clique novamente OK. Com as setas, selecione 2, Endereço de IP. Anote o número e, para sair, clique em Menu. Vamos voltar para o acesso ao Security Function Lock. Coloque aqui o IP e dê Enter. Você será retransmitido para um browser específico de sua impressora. Veja que com o Security Function Lock aberto, você pode acessar uma série de abas. Clique em Administrador para definir o usuário que vai administrar o Security Function Lock. Insira uma senha de 8 caracteres e no campo abaixo, confirme esta senha. Clique em Submit. Agora você é o administrador do Security Function Lock. Toda vez que for inserido o IP no navegador, só com esta senha, as especificações do Security Function Lock poderão ser alteradas. Você deve inserir sua senha de administrador aqui, em Login. Se desejar sair, clique em Logout. Para dar prosseguimento à configuração do Security Function Lock, clique em Administrador e depois em Security Function Lock. Agora, clique em On para ativar a função. Para esta versão do programa, aqui você deve criar uma nova senha, desta vez para acessar unicamente as restrições. Confirme a senha. A primeira categoria de acesso à impressora é a pública, Public Mode, o acesso para qualquer pessoa, sem necessidade de senha. Numa empresa, uma pessoa de outro departamento, por exemplo. Em nosso vídeo, imprimir, usar o USB, copiar ou escanear não serão permitidos para o acesso público. Para isso, deixaremos os campos em branco, ou seja, negado. Lembrando que todas as especificações que você vai ver nesse vídeo são hipotéticas, a título de ilustração, assim como o nome das pessoas e os setores que usaremos. Então, o acesso às funções do equipamento está totalmente negado ao público. Agora vamos criar usuários, sendo que, como falamos antes, o usuário pode ser pessoal ou em grupos, setores, áreas, etc. Vamos criar um usuário para um diretor, por exemplo. Ele terá acesso a todas as funções da impressora. Agora vamos criar 2 grupos de usuários, laboratório e vendas. Em seguida, vamos definir as senhas deste diretor e destes setores. No caso do laboratório, este setor vai poder ter acesso a tudo, porém com um limite de páginas. Para ativar esta restrição, clique no campo localizado na intersecção da coluna ON com a linha Laboratório. A restrição será de até 3 páginas. Já o pessoal de vendas terá acesso negado a cópias e ao scanner.
Para ativar estas restrições, clique em Submit no fim da página. Realizada essas especificações no Security Function Lock, automaticamente na impressora vai aparecer a designação Público. Como exemplo, vamos registrar um usuário pelo nome, Luiz. Crie uma senha para ele. Você pode mudar a qualquer momento as definições. Em laboratório, vamos tirar as impressões. Para salvar as alterações, clique em Submit. Atenção! Para criar as senhas de acesso às contas da impressora, deve-se digitar o login de usuário do Windows, escrito da mesma maneira que está lá no Windows. Não pode ter nada de diferente. Se, por exemplo, houver uma letra que no Windows seja maiúscula, aqui também deve estar em maiúsculo. Uma dica: para localizar qual é o login do Windows, segure a tecla com o ícone do Windows e depois clique na letra L do teclado. Veja, aqui está o seu login. Você se lembra que nas restrições limitamos o número de cópias do grupo de usuários do laboratório em 3, mas não especificamos a periodicidade deste limite. Para isso, selecione Counter Auto Reset nas categorias. Aqui você habilita para todos os dias, para um dia específico da semana ou para um dia específico do mês. Usaremos para todos os dias. Neste campo, eu deixo especificado a que horas do dia passa a contar o limite de cópias que determinei. No nosso exemplo, todos os dias às 9 horas, zera, passa a contar novamente o limite determinado. Clique novamente em Submit para salvar estas alterações. Para habilitarmos a autenticação para realizar impressões do computador do administrador do Security Function Lock, sem precisar que ele insira todas as vezes o usuário e senha para as impressões, siga este procedimento. Abra a pasta onde a impressora está instalada. Clique com o botão direito do mouse. Acesse Preferência de impressão. E na aba Avançado, na opção Autenticação de usuário, clique em Configurações. Depois selecione Usar PIN Nome de ID. E clique na opção Lembrar PIN Nome de ID. Coloque seu nome de usuário e senha. Então, assim, você, como administrador, não vai precisar inserir usuário e senha todas as vezes que for usar a impressora. Neste vídeo, a título de ilustração, vamos deixar habilitada a solicitação de usuário e senha apenas para você ver como funciona a restrição para o próprio administrador. Dê OK. Aplicar e depois OK novamente. Agora selecione Preferências da impressora com o botão direito do mouse. Veja que quando você clica em Imprimir, abre-se uma caixinha solicitando usuário e senha. Apenas depois de inserir as informações e dando OK, que a impressora vai funcionar. Então, se você for o administrador, deixe o seu usuário e senha em Lembrar PIN Nome de ID. Assim você não vai precisar todas as vezes colocar seu usuário e senha quando for usar a impressora. Atenção, você deve ficar bem atento para a periodicidade das restrições. Neste exemplo, onde especificamos para as 9 horas, o horário de zerar o limite de cópias será este. Se por acaso ligarmos a impressora depois deste horário, ela só vai permitir o início de um novo ciclo de cópias às 9 horas do dia seguinte. Para contornar este atraso, o administrador deve zerar os limites neste campo, All Counter Reset. Em nosso exemplo, o usuário laboratório possui restrição de cópias, no máximo 3. Como ele já utilizou sua cota, o trabalho é bloqueado
pois seu limite foi excedido. Então, se você precisar zerar esta restrição, clique em All Counter Reset, depois em Submit. Aqui está, iniciou-se um novo ciclo para o usuário laboratório. Após o cadastro de usuários e senhas, a impressora passa a ser acessada pela função Público, onde a troca do usuário é realizada clicando primeiro em Iniciar, depois selecionando seu usuário pelas setas. Dê OK e insira a senha. OK novamente, veja, usuário aceito. Em nosso exemplo, o usuário laboratório tem um limite de 3 cópias. Estas 3 cópias serão feitas mas depois, se ele solicitar mais 2, por exemplo, a execução será negada, pois seu limite foi excedido.